amados, a paz de Deus nos nossos corações e mais este dia. Gostaria de meditar hoje um pouco sobre... Deus tocou no meu coração, né? Falar um pouco sobre a mensagem e dizer aos meus discípulos do irmão Brano. Uma mensagem muito especial. Só uns destaques. Só uma meditação, né? Uma meditação sobre essa mensagem. Que após a crucificação de Jesus, que ele morreu, os discípulos, o irmão Brana conta que os discípulos ficaram assim, pensando já, ficaram meio abatidos, né? Ficaram meio abatidos e uns pensavam já em pescar, outros iam trabalhar, mas aí logo o anjo de Deus, em Mateus 28, 7, anuncia a Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, que Jesus ia se encontrar com eles na Galileia, né? Então, na Galileia, Jesus ia encontrar com eles. Então, o anjo disse para a Maria Madalena e Maria, né, mãe de Tiago, dizer a eles isso. E lá Jesus se encontrou com eles, disse para eles pregaram o evangelho a toda criatura, né? E diz que todo o poder estava sobre ele, né? O poder dos céus e da terra estava sobre Jesus Cristo, né? E uma grande maravilha, né? A ressurreição de Jesus. O irmão Bruno conta que ele visitou muitos túmulos de vários filósofos, vários fundadores de religiões, todos morreram, mas a de Jesus Cristo tá sem ninguém, né? Tá aberta, né? Que Jesus ressuscitou, né? Foi o único que ressuscitou, o único que nos deu a vida eterna. Para a glória de Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Podemos nos regozijar nisso, né? Então, Deus não desamparou os discípulos. Deus não desampara nós hoje. Deus está conosco a cada hora, a cada segundo. Eu, quando estava na minha mãe, que eu estava um pouco doente, eu senti uma mão segurando a minha mão. Um momento que eu estava abatida, segurando a minha mão. Eu estava dormindo, eu me acordei assim, sentindo aquela presença na minha mão. E ali é a mão de Deus, dos anjos do Senhor, né? Senhor Jesus, que vem para nos consolar, que vem para nos encher com o Espírito Santo, nos preparar para a vinda dele, né? Então, isso nos traz grande regozijo, saber que nosso Deus está vivo, né? Quando ele foi crucificado, vários santos ressuscitaram, andaram pelas ruas, né, da cidade, lá. Então, isso provou que ele era o Rei dos Reis, né? Que ele realmente era um Deus, né? Deus maravilhoso, né? Nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Então, isso é maravilhoso demais. Conta também sobre Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln foi um grande presidente. A gente não pode esquecer dos grandes marcos da nossa história, né? Toda a nossa vida é feita da história, né? Que dirá nós, da juventude, se não tiver marcos históricos para guiá-los, né? É como um GPS, a gente vai andando pela trilha dos que já vieram, né? Nosso GPS é a Bíblia Sagrada, né? A mensagem do profeta, eu que creio na mensagem do irmão Brana, do profeta, William Brana, nosso prumo, né? Nosso GPS, hoje, onde nós vivemos. Então, fala sobre Abraham Lincoln, o irmão Brana fala sobre Abraham Lincoln, sobre o fim da escravatura, né, dos negros, né,
lá nos Estados Unidos, que ele foi uma pessoa decisiva, né, para que, para que houvesse essa libertação dos negros, né? Ele morreu por essa causa, né? E, na verdade, a gente vê toda opressão, toda forma de opressão, ela tem que se acabar, né? Deus veio para nos libertar. Claro que a gente não vive à toa, não é por isso que Deus veio para nos libertar que a gente vai viver à toa. Nós temos o nosso guia, nós temos o nosso GPS, que é a Bíblia Sagrada, né? Nós não vamos andar fazendo o que quer de perna para cima e enlouquecendo, né? Fazendo loucura, mas nós temos um GPS, que é a Bíblia Sagrada. Nós que cremos na mensagem do profeta, lembrando, temos a mensagem, então esse é o nosso guia, né? Nós fomos libertos do mal, do pecado, do inferno, né? Nós fomos libertos. Toda pessoa tem que ter o seu guia, toda pessoa tem que ter o seu guia, né? Qual guia que a gente está seguindo, né? Hoje em dia, na política, quais são os guias, né? Todo político, toda pessoa, liderança, tem que saber quem está seguindo, liderança, discípulo, tem que saber quem está seguindo, o que é aquilo na sua vida, o que é que vai lhe causar, que isso vai afetar as pessoas ao seu redor, né? Então, seria melhor se nós pensássemos assim. Em que guia nós estamos seguindo? Qual é o guia que nós estamos seguindo? Né? Uma reflexão diária devia ser feita nas escolas, né? Qual o guia que nós estamos seguindo, né? Reflexão diária da disciplina, tem que ser treinada disciplina, jovens, adolescentes, são pessoas que estão em formação psicológica, né? Então precisa de um guia, né? Uma orientação uma centrada da Bíblia, uma direção orientada, né? No seu modo de trabalho, que vai fazer para trabalhar. Então, tudo isso é muito importante, né? As crianças precisam de orientação para o crescimento, na escola, né? No dividir, no trabalhar em grupo, tudo isso. Então, é muito importante a gente ter esse guia, né? E agradecemos ao Senhor Jesus e agradecemos ao Abraham Lincoln pela libertação dos negros lá, né? Nós aqui não tem nada a ver. Os negros lá agradecem pela libertação da escravatura. Aqui nós temos a princesa Isabel, né? No Brasil, que libertou os escravos. Mas, na verdade, sim, ela assinou, né? Mas foi uma luta tremenda dos escravos, de revoltas, né? Dos abolicionistas. Foi uma luta, né? Desse pessoal para poder acabar com essa opressão, né? Que existiu no Brasil contra o povo negro, né? Então foi realmente uma luta tremenda. E a princesa Isabel assinou, né? E graças a Deus também, apesar de o Brasil ter sido o último país da América Latina até abolir a escravatura, infelizmente temos isto, né? Poderia já o Brasil ter tido uma mentalidade mais avançada nesse sentido de uma mentalidade mais desenvolvida, né? Mas, graças a Deus, estamos aprendendo, né? O Brasil está sempre aprendendo e isso é que importa. E o Mombrano também fala sobre o Mombrana conta uma curiosidade. O Mombrana conta que o peixe era cozido
5 pães e 2 peixinhos, da multiplicação, né? Do pão e do peixe. O peixe era cozido, porque realmente, né? Ele ia multiplicar milhares de peixe crus, né? Ainda ia preparar para a multidão faminta, né? Então, assim, daria certo, mas o irmão Brando disse que era cozido, o peixe. E também gostaria de mandar um abraço a todos os irmãos da Igreja de Fortaleza, pastor Elio Rodrigues. Ontem tivemos uma Santa Ceia tão especial, irmãos. Uma Santa Ceia com a presença de Deus nos irmãos. Os irmãos se abraçando e conversando. A presença de Deus. Nosso pastor ali com os irmãos. Também conversando com os irmãos, com o povo, né? Muito importante, né? Contato com o povo, saber o que é que o povo quer, saber o que é que o povo, né? Saber o que é que o povo tá falando, o que é que tá conversando, o que é que gosta, o que é que tá gostando, o que é que gosta, o que é que deixa de gostar, né? É muito importante. Eu também gostaria de contar uma história que ele conta dos passarinhos. Por que que o rouxinol, ele estava, o irmão Branham disse, por que que o rouxinol cantava? Então o rouxinol cantava com toda a força, né? E o irmão Branham ficou observando. O rouxinol, um pássaro, um tipo de pássaro, cantava com toda a força. E o irmão Branham observou aquilo. E então ele foi ler um livro sobre o rouxinol, né? Então, o que é que ele descobriu? Ele descobriu que os pássaros, que eles observam o céu, que os passarinhos observam o céu e as nuvens se moverem, né? As estrelas, o raio de luz. Então, ele começa a gritar, o céu em movimento, ele começa a gritar, as estrelas, as nuvens, aí ele começa a gritar, né? Começa a cantar. Porque ele sabe que o sol está brilhando em algum lugar. Então, o sol que faz os astros brilharem, né? A lua brilha por causa do sol, né? Tudo é iluminado pelo sol, né? Então, o sol é muito importante e os passarinhos cantam com a presença do sol, né? Com a luz, né? A presença da luz. E eu me lembro um certo dia que eu estava, faz já uns anos, e eu estava numa rede, fiz meu devocional, fiquei ali, orei, aí lendo a mensagem e dormi. Eram 7 e pouco da manhã. Quando eu me acordei, eu estava dormindo, aí eu agarrei no sono, né? Eu dormi. Aí quando eu fui ver o sol na frestazinha do muro do vizinho para minha janela, bem forte nos meus olhos. Eu me acordei com o sol nos meus olhos. Foi tão emocionante, queridos, amados. Foi muito maravilhoso. O sol refletiu,
com a luz nos meus olhos mesmo, assim, de frente, com toda força. E não era só o brilho do sol, era o sol mesmo. E aquilo dali para mim foi maravilhoso, né? Foi muito especial aquele dia. Só aconteceu uma vez comigo, daquela forma. Aí eu me vi a história dos pássaros, eu me lembrei da história dos pássaros. Que Deus abençoe todos nós, né? Ainda faltam muitas coisas pra gente conseguir, né? Ainda faltam muitas coisas para nós conquistarmos. O Espírito Santo, né? Mais da presença de Deus, né? Sabendo que Deus vem levar os últimos eleitos, né? E os últimos eleitos somos nós mesmos. Deus está esperando a nossa aperfeiçoação, né? Aperfeiçoamento. Aperfeiçoação não existe. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Com a graça do Senhor Jesus, né? Nós somos os últimos eleitos, nós já estamos na última era, né? A 7ª era da igreja. Isso nos dá um grande regozijo, saber que nossos irmãos estão nos esperando, né? Possamos sempre estar refletindo sobre o nosso guia, né? Que é Deus, sempre prezando pelo que é correto, pelo que é honesto, né? Pelo que é divino, pela natureza, orando pela natureza. Vamos fazer uma oração para encerrarmos. Pai querido, Deus eterno, te peço por essa pessoa, Pai, que está assistindo esse vídeo, Senhor, que possa alguém assistir e possa ser abençoado, Pai, com essa minha meditação, com essa meditação que fala do Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, somos dependentes completamente de Ti, não estamos buscando nada nessa terra, Pai. Riqueza, fama, nada disso, Pai. Uma pessoa que for abençoada com essa palavra, os céus já se regozijam, Senhor. Os anjos voam e exaltam o Teu nome, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar com a Tua misericórdia, que o Senhor conforte os nossos corações, nos console, nos anime. Guarda a natureza, o Pantanal, a Amazônia, todas as nossas florestas, nossos animais. Guarda também as pessoas nos hospitais que possam ser curadas, os oprimidos libertados, pessoas que estão com espírito opressivo, depressão, todo mal. Dá emprego ao desempregado, Pai, o brasileiro, nossos conterrâneos brasileiros, guarda para nosso país, toda a nossa população, Senhor, as crianças, nossos adolescentes, guarda para o emprego do jovem, para a juventude, para o pai de família e para a mãe de família, Pai. Guarda teu povo da mensagem também, nossos irmãos na América, nossos irmãos da África, nossos irmãos ao redor do mundo, Pai. Continua nos ajudando, nos fortalecendo, Pai. Te peço pelos familiares, pelos pastores, em nome de Jesus Cristo, pastores da nossa igreja, de Fortaleza, das igrejas, Pai, no Nordeste, no Brasil. Nos ajuda, Pai, nos interiores, Senhor, no sertão, em todo canto que houver um cristão, Pai, que o Senhor guarde, Pai. Guarda os mendigos na rua, para que eles se voltem para Deus, meu Deus. Que as mãezinhas, as viúvas, os órfãos, que o Senhor possa os recebê-los de coração, que eles possam agradar a Deus de coração e possam ser recebidos de bom grado ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe, nos dê um bom dia. Amém.